Memórias, Sonhos e Reflexões é a autobiografia de Carl Jung escrita em colaboração com sua associada próxima, Aniela Jaffe. Foi publicado um ano após a sua morte, em 1962. Na sua idade avançada, ele não empreenderia nada do gênero, a menos que sentisse que era uma tarefa ou que lhe era imposta a partir de dentro. Jung havia conversado com muitos grandes homens de sua época, mas apenas algumas dessas ocasiões permaneceram em sua memória. Por outro lado, a sua recordação de experiências interiores tornou-se ainda mais vívida. Este livro é o único lugar em seus extensos escritos em que Jung fala de Deus e de sua experiência pessoal de Deus. Nos seus trabalhos científicos ele usa o termo a imagem de Deus na psique humana ou baseado na linguagem objetiva da investigação científica, enquanto neste caso é subjetivo, baseado na experiência interior. Minha vida é uma história de autorrealização do inconsciente. Tudo no inconsciente busca manifestação externa, e a personalidade também deseja evoluir para fora de suas condições inconscientes para experimentar a si mesma como um todo. Para Jung, a vida não pode ser abordada como um problema científico, mas sim por meio do mito, que expressa a vida com mais precisão do que a ciência. A vida sempre me pareceu uma planta que vive do seu rizoma. Sua verdadeira vida é invisível, escondida no rizoma, o que vemos é florescer, que passa. O rizoma permanece. Jung teve um sonho por volta dos 3 anos de idade que o preocuparia por toda a vida. Havia uma escada de pedra que descia, ele começou a descer, à medida que descia mais fundo, havia um trono dourado, sobre o qual estava sentado um ciclope gigante com um único olho voltado para cima. Ele ouviu a mãe gritar: "Esse é o devorador de homens." Isso representava um deus subterrâneo ou que não deve ser nomeado, e Jung pensaria nessa contraparte subterrânea como o lado negro do Senhor Jesus, uma revelação terrível que lhe foi concedida sem que ele a procurasse. Nos anos escolares, Jung teve uma experiência importante. Ele tinha a expressão avassaladora de ter acabado de emergir de uma nuvem densa. "Eu soube de uma vez, e agora sou eu mesmo." Era como se uma parede de névoa estivesse atrás de mim, e atrás dessa parede ainda não houvesse um eu. Mas neste momento eu me dei conta. Carl Jung experimentou 2 personalidades ao longo de toda a sua vida. Personalidade não. Um compôs sua experiência externa, via estudos, trabalho, responsabilidades e bem como seu interesse pela ciência. Já a personalidade número 2 constituiu sua experiência interior, preocupada principalmente com seus sonhos e com seu interesse por questões psicológicas e filosóficas. Em seus últimos anos de estudante, Jung teve que escolher entre estudar ciências ou humanidades. Ele teve 2 sonhos que tiraram todas as suas dúvidas em favor da ciência. Um dia, ele abriu um livro de psiquiatria se preparando para os exames. Ao ver as palavras ou doenças da personalidade, seu coração começou a bater forte. Aqui estava o campo empírico comum aos fatos biológicos e espirituais, que eu havia procurado em todos os lugares e em nenhum lugar encontrado. Aqui finalmente foi o lugar onde a colisão entre natureza e espírito se tornou realidade. Jung escreveu seu primeiro livro sobre a psicologia da esquizofrenia e assim iniciou sua carreira na psiquiatria. No centro das atividades psiquiátricas de Jung estava a questão candente: o que realmente acontece dentro dos doentes mentais? A exploração do material consciente é insuficiente, pois o ego é apenas metade da personalidade. Jung teve que descobrir como ter acesso ao inconsciente, a fim de alcançar toda a personalidade do paciente. Jung relata o caso de uma de suas pacientes, uma jovem de 18 anos que sofreu abusos desde tenra idade e se sentiu humilhada aos olhos do mundo, mas elevada no reino da fantasia. Ela disse a Jung que morava na Lua. A consequência foi a completa alienação do mundo, um estado de psicose. Jung conseguiu trazê-la de volta, ancorando-a na realidade. Desde então, Jung decidiu considerar o sofrimento dos doentes mentais sob uma luz diferente. Pois ele havia adquirido uma visão da riqueza e da importância de sua experiência interior. Porém, somente se o médico souber lidar consigo mesmo e com seus próprios problemas, ele poderá ensinar o paciente a fazer o mesmo. O médico só é eficaz quando ele próprio é afetado. Só o médico ferido cura. O Jung foi muito influenciado por Freud em seus primeiros anos e eles tiveram um relacionamento forte. Eles até analisaram os sonhos um do outro.
No entanto, logo surgiram grandes diferenças na abordagem da psique humana. A teoria de Freud da sexualidade como a principal força motivacional do homem era demasiado unilateral e Jung começou a falar dos instintos de fome, agressão e sexo como expressões de energia psíquica. Jung chamou sua psicologia de psicologia analítica, distinta da teoria psicanalítica ou de Freud. Depois de se separar de Freud, Jung entrou em um período de incerteza e desorientação interior. Submeteu-se conscientemente aos impulsos do inconsciente. No final de 1913, foi tomado por uma visão avassaladora e viu milhares de cadáveres e todo o mar transformado em sangue. Uma voz interior falou: "Olhe bem, é totalmente real e assim será. Você não pode duvidar disso." Ele teve esta e outras visões semelhantes antes do início da Primeira Guerra Mundial. Filemon e outras figuras de minhas fantasias trouxeram-me a percepção crucial de que existem coisas na psique que eu não produzo, mas que se produzem e têm vida própria, e observei claramente que era ele quem falava, não eu. Ele disse que eu tratava os pensamentos como se eu mesmo os gerasse, e foi ele quem me ensinou a objetividade psíquica, a realidade do psiquismo. Filemon representou uma visão superior e uma personalidade viva do inconsciente de Jung. Iniciou seu confronto com o inconsciente e descobriu que o arquétipo de orientação e significado é o eu, representado pelas mandalas, com o qual é preciso ter uma relação equilibrada. Jung teve de encontrar evidências da prefiguração histórica de suas experiências interiores. Ele estudou os gnósticos, pois eles também haviam sido confrontados com o mundo primordial do inconsciente. Seu encontro com a alquimia foi decisivo. A alquimia formou a ponte, por um lado, para o passado, para o gnosticismo, e, por outro, para o futuro, para a psicologia moderna do inconsciente. Jung sentiu que precisava conseguir uma representação de seus pensamentos íntimos fora dos livros, e assim começou a Torre. Situado em Bollingen, é o produto de 12 anos de trabalho, nos quais agregou 4 elementos, representando uma quaternidade, símbolo do eu. Em Bollingen estou no meio da minha verdadeira vida, sou profundamente eu mesmo. Jung documenta algumas de suas viagens mais importantes, algumas das quais incluem os índios Pueblo na América, norte da África e Índia. Ele observou que o homem primitivo faz o que faz, se é guiado por impulsos inconscientes, enquanto o homem civilizado sabe o que faz, se é entregue à reflexão. Enquanto somos mais complicados, falta-nos intensidade de vida. Ele observou que para os índios Pueblo, suas concepções religiosas não são para eles teorias, mas fatos, tão importantes e comoventes quanto as realidades correspondentes. Jung também viajou para a Índia e ficou profundamente comovido, e a Índia me proporcionou minha primeira experiência direta de uma cultura estranha e altamente diferenciada. Em 1944, Jung sofreu um ataque cardíaco e pensou que estava perto da morte. Ele experimentou visões intensas. Ele estava no alto do espaço e podia ver a Terra. Havia uma entrada que levava a um templo. Era como se agora eu carregasse comigo tudo o que já havia vivido ou feito, tudo o que aconteceu ao meu redor. Posso dizer também, me estava comigo e eu era isso. Eu consistia em tudo isso, por assim dizer. Consistia na minha própria história e senti com muita certeza, isso é o que eu sou. Ele então teve uma visão de seu médico dizendo-lhe que ele deveria retornar à Terra. Ele pensou, agora devo voltar ao sistema de caixa novamente. Pois parecia-me que, atrás do horizonte do cosmos, um mundo tridimensional havia sido construído artificialmente, no qual cada pessoa sentava-se sozinha numa pequena caixa e durante o dia, Jung sentia-se deprimido. No entanto, durante a noite ele foi tomado por visões intensas. É impossível transmitir a beleza e a intensidade da emoção durante essas visões. Foram as coisas mais tremendas que experimentei. Jung reflete sobre a vida após a morte, afirmando que o homem deveria ter um mito sobre a morte, pois a razão por si só não lhe mostra nada além do poço escuro em que ele está descendo. O único propósito da existência humana é acender uma luz na escuridão do mero ser. Em seus últimos pensamentos, Jung reflete sobre a importância do mito em nossas vidas, que não pode ser substituído pela ciência. Nossa vida consciente é continuamente moldada por eles e eles são o substrato de nossa existência. Não nascemos tábula rasa. Só sei que nasci e existo e parece-me que fui levado. Existo com base em algo que não conheço.
Apesar de todas as incertezas, sinto uma solidez subjacente a toda a existência e uma continuidade no meu modo de ser.